Olá, catequizandos, estamos no nosso 9º encontro da segunda etapa da Eucaristia. Sou a catequista Andréa, E no nosso encontro de hoje, nós nos apresentamos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos conhecer os sacramentos, os 7 sacramentos da Eucaristia, que são eles: a iniciação cristã, a cura e temos o serviço. Na iniciação cristã, ela está dividida em 3 itens, que é o batismo, a Eucaristia, a crisma ou a confirmação. Que é a confirmação do batismo. Na cura, nós temos as penitências ou confissão e a unção dos enfermos. A serviço, nós temos a divisão de quê? Da ordem, onde você escolhe a vida religiosa, e tem o matrimônio. Mas nós vamos iniciarmos com a iniciação dos sacramentos da igreja, que são esses daqui, como eu já falei para vocês, o batismo, a Eucaristia e a crisma, Mas vamos especificamente falar sobre o batismo. Que o batismo, ele é a nossa entrada para todos os sacramentos. Ele é a porta de entrada para os outros sacramentos, O batismo, a Eucaristia, o Cristo. Então Jesus, foi ele quem fez, quem iniciou, quem unificou, quem criou o batismo e expandiu ele através de quê? Quando Jesus chegou ao Rio Jordão e ele pediu a João Batista para que ele fosse batizado igual os outros que estavam lá. E no momento em que João Batista disse que não era nem digno de fazer aquilo e foi jogar a água em Jesus, ele falou a Jesus que sentiu que o Espírito Santo desceu do céu e pousou sobre a cabeça de Jesus. Foi algo que todos que estavam lá presenciaram esse momento tão bonito. E de lá do alto veio uma voz, onde dizia que este é o meu filho amado. Era a palavra de Deus, Era Deus que estava ali e falava, e apresentou a todos o seu filho amado, Então, o batismo, o homem ele é capaz de identificar vários símbolos, Deus deixou para e principalmente Jesus apresentou para nós o abraço, certos gestos assim de orar. A gente já sabe que a gente está rezando. Se você fecha os olhos, se concentra, fica quieta, você está em silêncio, você está em concentração. Se você sorri, mas Deus deixou inúmeros sinais para nós, Do perdão, do amor, como a gente já falou em vários encontros, mas teve um que ele deixou para nós. O mais importante desses sinais foi o abraço, o falar, mas foi mesmo os sacramentos. Esses sacramentos, que era o quê? O batismo, a Eucaristia e a crisma. Então, o sacramento é uma consagração, é a gente se tornar sagrado. Nós nascemos 2 vezes. A primeira vez, a gente nasce do Espírito, a gente vem em vida pela nossa mãe, E o segundo nascimento é a partir do nosso batismo, Quando nós somos batizados, nós passamos a nascer novamente para quê? Para o caminho da fé, E esse momento de batismo é o quê? É emergir a alma na pessoa, é mergulhar. Alguns são batizados no rio, alguns numa bacia, outros com uma jarra, mas todos do mesmo estilo, E lá nós temos o quê? Nós temos
os símbolos do batismo, onde o pároco da cidade, da igreja, ele tem lá na mesa dele o quê? Ele tem a água, ele tem o óleo, a veste branca e a vela, né? E a água, ela representa a passagem da vida, né? Da vida pagã. E como a gente já falou, nós nascemos pecadores. Pelo pecado de Adão e Eva, nós nascemos pecadores. Então, através do batismo, nós somos perdoados daqueles pecados, né? Então, nós éramos pagãos para uma nova vida. E Ele purifica, lavando os nossos pecados com aquela água do batismo. O óleo representa a fortaleza do Espírito Santo. A nova vida adquirida pelo batismo, né? Ele tem uma função de revestir o batizado, quem está se batizando, para as lutas do cotidiano do maligno. Quer dizer, então, o Espírito Santo vai estar lá, nos protegendo. O óleo vai fazer com que o Espírito Santo seja o nosso escudo dos maus que possa vir para nós. A veste branca, você pode ver que na Eucaristia, na Crisma, pode ser qualquer outra roupa. Mas no batismo, a veste tem que ser branca. Por quê? Representa uma nova vida, adquirida pelo batismo, né? E somos lavados da água vestindo um branco, uma pureza. É algo limpo, líquido, onde você vai começar uma vida incorrupta, de pureza. O branco é a impureza, ela não tem cor. Qual o significado da vela? A vela geralmente tem o círio pascual. E as velas dos batizandos, eles são lá, os padrinhos, no momento, eles vão, acendem. Se for adulto, ele mesmo pode acender e acende a vela. Essa vela, ela representa a luz de Cristo. O batizado, ela deve transmitir uma luz de Cristo ao mundo e a iluminá-lo. Também representa a fé. É um dom fundamental da nossa vida. É através de que conhecemos o que sabemos de Deus. No batismo, nós temos, como eu falei dos símbolos, mas tem que ter o quê? Os padrinhos. E os padrinhos, eles são os segundos pais das pessoas que escolheram eles, dos afilhados, né? Eles vão representar, na ausência do pai, esse filho na sua trajetória de fé, entendeu? Mas é fundamental da porta do Espírito Santo exercer. Então, os pais e padrinhos, eles têm a missão de mostrar aos seus afilhados o compromisso e o caminho a ser seguido por ele na fé, certo? Então, quando estamos na igreja, o padre pede para que os padrinhos ou os pais responsáveis acendam a vela no círio pascual para que dê início à celebração. Durante o batismo, cada criança ou o responsável dos pais vão acender a vela, como eu falei, e vão fazer o quê? Renovar as promessas do batismo. Essas promessas onde o padre vai falar e todos vão responder. Aí o padre pergunta: para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais o pecado? E todos responderão: renuncio. Para viver como irmãos, renuncia a tudo o que vos desuse? E todos respondem: renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renuncia ao demônio, autor e princípio de todo o pecado? E aí todos respondem: renuncio. E aí vem os se credes. O pároco pergunta: credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e subiu ao céu? E todos respondem: creio.
Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Todos creiam. Então, essas foram a confirmação, as perguntas de confirmação do batismo, onde todos têm que estar preparados para responder. Então, eu tenho para vocês, eu vou ler só aqui em Mateus, capítulo 13, do versículo 13 ao 17. A justiça vai se realizar. Jesus foi a Galileia, confirmando o batismo, para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João Batista e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhes respondeu: por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Deus do céu veio uma voz e que dizia: este é meu filho amado, que muito me agrada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como a gente já viu, foi Jesus que instituiu o batismo, através de João Batista. Nós temos os compromissos da semana, que são as atividades baseadas no que a gente conversou hoje. E aí eu quero que vocês perguntem aos pais de vocês, ou responsáveis, onde foi e como foi, se vocês são batizados, né? Primeiro, se são batizados, onde foram batizados, como foi o batismo e o nome do padre que batizou. Também relacionado ao batismo, o dia do batismo e quem são os seus padrinhos. Esse aí você vai perguntar a seus pais ou responsáveis. A segunda pergunta: o que significa o significado de ser batizado para você? Eu quero que vocês também respondam quais os 7 sacramentos. Agora eu quero que vocês respondam na ordem correta, tá? Do jeito que eu expliquei, vocês vão saber explicar. Com suas palavras, o que é o batismo? E eu quero convidar vocês para que vocês aprendam e rezem em casa o ato de contrição. Contrição, onde é muito antiga entre nós e que é a maneira de pedir perdão a Deus pelos atos e os pecados. E nós vamos seguir vários encontros com esse ato de contrições. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que roguei por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.